Bom dia a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui, ao lado de Manuela, que vai estar complementando depois, discutindo um pouquinho a questão do manejo clínico, principalmente da dengue e da dengue grave. Nessa introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos epidemiológicos, né, e alguns aspectos clínicos importantes das arboviroses, focando principalmente nas arboviroses que estão mais presentes no nosso meio e que continuam sendo um importante problema de saúde e que, nesse momento que vivemos, né, de pandemia, algumas ações de campo, né, do controle do vetor, elas podem ter sido negligenciadas em alguns locais, seja pela população, seja pelos gestores, pelos trabalhadores, né, que trabalham especificamente no controle do vetor, e com isso a gente pode, né, a qualquer momento, ter explosão de alguma delas ou de todas elas, como tem sido visto já em alguns estados da região norte. Então a gente tem esse cenário, que é uma circulação de vários vírus, né, vários arbovírus, que tem feito com que tenhamos epidemias recorrentes, mesmo em um cenário de uma pandemia de Covid-19. As arboviroses podem ter sintomas semelhantes a outras viroses também, serem confundidoras quando a gente tem uma pandemia de uma virose respiratória também, apesar das peculiaridades no seu diagnóstico. Isso pode levar a confundir nas formas atípicas, principalmente, e estão ligadas ao óbito, né? E podem estar trazendo óbitos, né? Sejam por suas complicações, ou seja, como causa direta de óbito. Os arbovírus, né, são uma emergência, uma reemergência, né? Então a gente tem a dengue, né, há mais de 3 décadas causando surtos e epidemias no país como um todo, e aqui em Sergipe também. E temos esses novos arbovírus que desde 2014, 2016 circulam entre a gente, como o Zika vírus e o chikungunya vírus. São arbovírus porque eles têm, né, são vírus que são transmitidos por artrópodes. Uma parte desse ciclo deles acontece no inseto, né, no nosso caso no Aedes, e isso diferencia o potencial epidêmico em relação a outras epidemias. Né? Então a gente tem um controle de vetor que é diferenciado em relação ao controle da transmissão da Covid-19, que é pessoa a pessoa. Nesse nós temos um vetor. Então, a ação do vetor é fundamental para que a gente diminua os casos e, consequentemente, diminua os óbitos por arbovirose. Essa é uma escalada aí desde 86, mostrando a importância dos arbovírus, né? Antes, em azul, aí, só dengue praticamente. E aí a gente começa, né, a partir do final de 2014, 2015, já ter a circulação do Zika vírus, Zika mais chikungunya, né? E aí começamos a ter ciclos que englobam os 3 arbovírus ao mesmo tempo. Além disso, sabemos que quando falamos de dengue, estamos falando de 4, né, sorotipos que podem estar oscilando aí, sendo causas de diferentes epidemias. Quando a gente avalia o ano passado, que foi um ano pandêmico para a Covid-19, que ações de campo foram reduzidas, e a gente olha para o mapa de Sergipe, mesmo assim, olha, o que está de verde aí são municípios que tiveram casos de alguma arbovirose confirmada. Então a gente vê que a arbovirose ela esteve presente. E onde tem uma arbovirose, onde tem um caso, pode ter dezenas, centenas e milhares de casos. Se existir vetor suficiente e pessoas suscetíveis também. Então, a circulação dos 3 vírus facilita encontrar essa pessoa suscetível, né? Aquele que é suscetível a algum desses arbovírus. Por isso, a gente teve um cenário que acho que na clínica, né, quem está no dia a dia, observou que isso já existe. Nessa tabela, a gente observa
o número de casos confirmados para dengue, chikungunya e zika vírus. Comparamos 2020 com 2019. A dengue ela existiu nos 2 anos, ela foi importante. Ano passado tivemos mais de 1.800 casos confirmados. Mesmo assim, em relação a 2019, um decréscimo. Mas quando a gente observa chikungunya, saímos de 256 casos em 2019 para mais de 3.700 casos. Casos confirmados, casos que foram suspeitos, que teve sua coleta de exames realizada. Sabemos que, além disso, ocorreram casos que não chegaram a ser confirmados, né, e que nem chegaram a procurar o serviço de saúde. Mas só isso, só essa observação simples já mostra um aumento aí de mais de 1.200% numa variação de um ano para outro. O Zika vírus teve um pequeno aumento também. Os dados de Zika vírus a gente tem que ter muito cuidado na análise da clínica, porque por ser um flavivírus também, existe uma reação cruzada muito importante da sorologia IgM para Zika vírus, para a sorologia da dengue IgM também. Então, a gente pode ter falsos positivos com frequência de Zika vírus, né? Tanto que a gente tem pessoas que têm uma sorologia positiva para dengue e tem a sorologia positiva também para Zika vírus. Então, tem que observar a clínica para ver, de fato, com que doença se parecia mais essa pessoa. Por isso que é importante, hoje, quanto mais cedo a gente conseguir colher lá, né, até o 5º dia, colher o RT-PCR para os arbovírus é a melhor forma de diagnosticar, né, porque a gente consegue identificar, de fato, né, o sequenciamento do vírus RT, e com isso a gente tem um PCR e tem a confirmação. As sorologias também são importantes, né, após o 7º dia, em média, né, após o 6º ela já tem uma positivação boa, mas temos esse problema da reação cruzada. Então, se a gente tem um paciente que chega cedo à unidade de saúde, né, então a gente precisa correr para colher esse RT-PCR. Aqui é só um gráfico mostrando como a dengue se comportou no ano passado. No ano passado é esse em azul. Então, a gente observa que, mesmo não sendo um ano epidêmico, como também 2019 não foi um ano epidêmico, se a gente for comparar com as nossas séries históricas, mas, de toda forma, temos um período do ano, um período prolongado, onde há uma transmissão ativa do vírus da dengue. Então, ela tem essa sazonalidade, que aí depende muito das condições ambientais que temos naquele período, então, de condição de chuvas moderadas e de temperaturas altas, que favorece a proliferação do vetor. Mas indicando que o vírus está presente durante todo o ano, e como profissionais temos que estar atentos a isso, que temos o vírus da dengue circulando de forma contínua no nosso estado. Quando a gente observa chikungunya, a gente tem uma inversão desse gráfico. A gente verifica que em 2019, praticamente foram poucos casos ali, sem demonstrar uma linha, um pico, né, e sem observar essa sazonalidade. Mas quando a gente pega o ano passado, essa sazonalidade fica muito bem visível. E a gente vê que circula praticamente no mesmo período da dengue. Por quê? Na realidade, não são os vírus, né, que se transmitem pessoa a pessoa. É a presença do vetor. Então, se a gente tem um vetor em um determinado momento do ano mais abundante, se o vírus está presente, teremos a infecção e o adoecimento das pessoas. Então, as epidemias elas podem se dar concomitante. Isso gera um grande problema de saúde pública. As pessoas já trabalhavam lá na década passada, em 2008, Sergipe vivenciou uma importante epidemia de dengue.
que praticamente encheu nossas urgências, fechou porta de hospital privado, esgotou leitos de UTI, então, com casos graves de dengue. Então, se a gente pega uma epidemia com essas características, em um momento que a gente tem escassez de leito, a gente com certeza tem um aumento da letalidade. E a chikungunya também, se ela, apesar de historicamente, a gente vai até rebater isso durante a aula, mas historicamente se fala que se mata menos, ela potencialmente consome muito serviço de saúde. Não só de forma aguda, com o quadro clínico agudo, mas também por sua consequência crônica de artralgia, de poliartralgia, que faz com que haja uma demanda tanto de serviços de urgência pelas dores agudas, mas também de um serviço ambulatorial especializado e da própria APS por um longo período de tempo. Mas ano passado tivemos, né, esse pico aí, mostrando a transmissão do chikungunya. Então, a gente tem ciclos epidêmicos dessas arboviroses causadas por Aedes. Né? Isso tem sido um grande desafio para todos os sistemas nacionais, né, de vigilância das Américas, das áreas tropicais. E apesar de a gente acreditar que o combate a essas 3 arboviroses ela se dá de forma integrada, a gente vê que as doenças têm peculiaridades, né, e que trazem a necessidade de um olhar individualizado sobre elas. Né, porque, ao contrário, né, do que a gente sempre discute mais, que é a questão da mortalidade na dengue, que a gente vai abordar hoje ainda na segunda parte da web palestra, com a doutora Manuela, como diminuir essa mortalidade, né, da dengue, as complicações da zika. Em relação à chikungunya, né, como se diminui essa mortalidade, ainda não se discute muito. Mas se sabe que ela é importante, porque além dos óbitos diretos pela chikungunya, existe uma sobremortalidade atribuída à chikungunya. Então, países que tiveram grandes epidemias de chikungunya tiveram óbitos sobressalientes. Por quê? Óbitos em idosos, a gente vai dar uma discutida aí nos próximos slides. A dengue diminui a mortalidade, eu vou passar aqui rapidinho só porque isso vai ser abordado com grande detalhe. Né? Então, a dengue, de fato, historicamente, é o que mais mata dessas arboviroses no Brasil. Né? E isso varia de epidemia para epidemia. Tem epidemias que morrem mais crianças, tem epidemias que morrem mais idosos, tem epidemias que morrem mais jovens. Né? Isso vai depender do sorotipo que está circulando, da forma que ele está circulando e da população que é suscetível. É uma doença, né? A dengue é uma doença complexa, uma doença sistêmica e que a gente precisa observar todas as fases para evitar o óbito. E as formas graves, né, é fruto dessa desregulação da resposta imune. Tá bom? Então, de dengue, só vou focar um pouco nessa questão desse conceito aqui, que é da forma grave. Então, a dengue é muito difícil de diferenciar qual vai ser a forma leve da forma grave. Né? A forma grave pode ser a forma hemorrágica, né, que é mais conhecida, mas não é só a hemorragia que mata na dengue. Né? É o choque hipovolêmico devido ao extravasamento de plasma, né? Né, o comprometimento de outros órgãos. Então, a gente pode ter dengue grave sem ter sangramento. Né? Então, por isso que precisa ser, na avaliação da dengue, considerar que ela é uma doença dinâmica. Que uma única avaliação ela não é capaz de predizer os riscos que aquela pessoa vai ter. Mas dengue a gente vai falar na segunda parte da web palestra. Vou focar um pouquinho agora sobre a mortalidade atribuída à chikungunya, né, que tem sido considerada mundialmente como uma questão negligenciada, né, porque a chikungunya afeta principalmente, quando a gente pensa em mortalidade, a população. Ela descompensa pacientes idosos. Né?
o paciente idoso ele tem uma queda funcional importante após ter uma chikungunya, né? Isso pode acelerar o óbito, e isso é o que tem sido visto. Então, alguns estudos mostram isso, que houve um excesso de mortalidade relacionado a chikungunya vírus nas Américas, observando o quê? Que, quando se compara um ano epidêmico com um ano que não teve epidemia de chikungunya, morreu mais gente, morreu mais idoso, principalmente. Mas não morreu como causa básica uma arbovirose. Muitos morreram com descompensação de doenças comuns naquela idade. Então, essa atenção a gente tem que ter para a pessoa que tem chikungunya, principalmente, né, para aquele paciente idoso que começa a apresentar uma descompensação ou uma perda funcional após ter a chikungunya. Então, as mortes relacionadas às chikungunhas, elas não são relatadas, muitas vezes até porque não se tem esse diagnóstico certo, não se confirma o caso, né? A descompensação das comorbidades, no atestado vai entrar as causas conhecidas, as causas anteriores, né? E a morte do idoso geralmente é considerado um evento inevitável, né? Então, esse é um grande cuidado que a gente tem e que a gente via também no início da pandemia da Covid-19. Ah, não, morreu porque tem 90, morreu porque tem 80. E a gente esquece que aquele idoso estava tendo uma funcionalidade ótima e não tinha nenhuma previsão, nenhuma data marcada para esse óbito. E as mortes relacionadas à chikungunya podem ocorrer em diferentes estágios da doença. Pode ocorrer na fase aguda, mas também pode ocorrer nesse paciente crônico que vai descompensando da sua doença de base, né, que vai diminuindo sua atividade diária e, com isso, complicando suas doenças. Então, apesar de muito antiga, né, a chikungunya, ela sempre foi descrita como uma doença muito sintomática, mas que não era letal. Então, isso veio vindo replicado, né? E ao longo do tempo. O primeiro seminário que eu participei de chikungunya, um seminário internacional, quando vieram especialistas do mundo inteiro, essa é uma das frases principais. Olha, há muita demanda no serviço de saúde, os pacientes são muito sintomáticos, mas não tem muito óbito, né? Então, esse é um conceito replicado e que a gente tem que estar atento a isso. Como a gente já conhece da pandemia da chikungunya agora. Então, aqui é só mostrando aqueles trabalhos que eu acabei falando já anteriormente, que onde teve chikungunya, uma epidemia de chikungunya, houve um aumento na mortalidade geral. Então, um excesso de mortalidade no período em que houve a chikungunya. Isso levantou essas hipóteses de que chikungunya também mata, em alguma fase da doença. Esse é um outro estudo mostrando também, né, que fazendo essa análise da mortalidade durante as epidemias de chikungunya, mostrando que existe um excesso de morte, né? Excesso de morte é o que a gente compara com os períodos que não tiveram epidemia, quanto mais morreu. Nem sempre quer dizer que morreu de chikungunya, mas houve, né, um excesso de mortes em relação. E isso foi examinado e observado no Brasil também, né? Esse estudo aqui mostrou em alguns locais a presença dessa mortalidade, como no Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, Bahia um pouquinho também, né, no sul e no norte. Então, os casos de chikungunya estiveram relacionados a um aumento da mortalidade geral. Se a gente fosse fazer um cálculo, né, a gente ia ter, né, mais de 6 mil óbitos nessas quatro regiões analisadas, né, nesses 3 estados, só por chikungunya. O que nos dados oficiais a gente tem apenas 69 óbitos nesse período confirmados por chikungunya. Então, existe uma sobremortalidade nas epidemias de chikungunya e isso, como profissional de saúde, a gente tem que estar atento em compensar o nosso paciente, em dar atenção
aquele paciente que tem manifestação crônica, né? Porque se não for a causa direta, é uma importante causa indireta na mortalidade, principalmente na população mais idosa. E quando a gente compara essa mortalidade estudada dessa forma com dengue, que é a doença que a gente conhece dessas arboviroses que mais mata, ou tem maior risco de levar ao óbito pelas suas formas graves, as epidemias de chikungunya em alguns países têm mostrado que são capazes de causar mais óbitos, né, de forma global na população. Né? Esse estudo aqui nas Antilhas, com os dados oficiais, mostra isso. Então, a gente precisa entender isso, que a mortalidade de chikungunya é muito maior do que a dengue. Então, a gente olha para o dado do ano passado e a gente vê que a gente teve um surto de chikungunya. Se a gente compara com os anos anteriores, tirando 2016, foi o ano que tivemos mais casos. Quando a gente olha para óbitos, tem um caso que evoluiu para óbito. Mas se a gente for analisar isso mais profundamente, né, provavelmente isso tem um reflexo maior na mortalidade do que a análise individual desse caso que foi encerrado como óbito. Né? Provavelmente a chikungunya interferiu sim, além da qualidade de vida, interferiu nos óbitos da população afetada. Então essa mortalidade ela vem sendo subconsiderada. Né? Aqueles que têm formas graves e morrem de chikungunya não são apenas os idosos, não são apenas aqueles que têm doenças crônicas. Né? E nem todos que têm doenças crônicas são graves. Não é que o ponto principal é esse, que a mortalidade por chikungunya, ela existe e, de forma geral, ela é maior do que a dengue. Ela tem um impacto maior do que a dengue. Diferença. Na dengue a gente fala muito do óbito agudo, aquele óbito que a gente vê noticiário. E chikungunya não. Uma pandemia de chikungunya, uma epidemia, um surto de chikungunya, vai diluindo esses óbitos após o período epidêmico, né, aquele período de aumento de casos. Mas também não são só os idosos, nem são só as pessoas que têm comorbidades ou doenças mais graves que evoluem para óbito. Também causa óbito, porque assim como Zika, e dengue e outras viroses e arboviroses, elas podem ser também neurotrópicas e causar doenças neurológicas, né? Doenças neuroinvasivas. E essa tem sido também uma grande preocupação. As formas neuroinvasivas de chikungunya têm uma evolução muitas vezes inesperada para o óbito. Né? O paciente às vezes está evoluindo com relativa flutuação, né? Principalmente na meningoencefálica, e evolui com um afundamento, um rebaixamento, sem muita resposta clínica. A circulação dos 3 vírus tem causado essa preocupação maior com doenças neuroinvasivas por arbovírus. Então, passando a ser um diagnóstico importante. Classicamente, quando se pensava em meningoencefalite, né, se pensava no herpes vírus, que tem seu papel, mas em estudos atuais, os principais agentes de meningoencefalite, né, isolados, né, tirando os enterovírus, que também são importantes causas, são os arbovírus. Então, eles precisam ser procurados em quadros de meningoencefalite, em quadros de meningite viral e em quadros de Guillain-Barré ou doenças similares. Quando a gente tem essa observação da circulação simultânea, a gente vê que começa a apresentar formas mais graves, que a gente começa a ter um aumento de complicações neurológicas,
né? E que torna-se mais complicada essa investigação. E a gente tem vírus que estão circulando ao mesmo tempo. E mesmo a grande lição que a gente tem que saber é que são manifestações raras. Quando a gente tem uma epidemia ou um surto, elas se tornam mais frequentes. Mas esses vírus, apesar desse comportamento sazonal que eles possuem, eles são vírus que têm uma transmissão contínua no território. Então, a qualquer momento do ano, um quadro neuroinvasivo pode existir. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Atento para investigar o mais rápido possível, né? Colher o RT-PCR no líquido, colher as sorologias também, para que a gente consiga, de fato, identificar a importância disso. Temos, com certeza, uma subnotificação dos casos aqui no estado. Pensamos muito nas meningite bacterianas, né? E acabamos não enviando amostras para, de fato, fazer a identificação viral de forma oportuna. Aqui é só mostrando, né, que isso já está muito bem descrito na literatura, né? Então, a dengue causa, sim, doenças neuroinvasivas, manifestações neurológicas, do meningite, das miosites, mielite e do Guillain-Barré e as mononeuropatias. Então, a dengue é uma importante causa disso, né? E dependendo do surto da epidemia que estivermos vivendo, isso pode ser mais frequente ou não, dependendo do tipo, dependendo da população afetada. O Zika vírus, né, além de causar as alterações conhecidas, né, de anormalidades congênitas, né, também é uma causa importante de Guillain-Barré. Né? Então, a gente precisa, em toda a síndrome de Guillain-Barré, em toda a paralisia flácida também na criança, investigar também os arbovírus. E o chikungunya também. Né? Então, o vírus chikungunya também causa importantes manifestações neurológicas. Isso tem sido discutido nos últimos 3 anos com maior ênfase, né, com a necessidade maior da gente conseguir fechar esses diagnósticos, entender melhor a dinâmica dessas doenças, porque a gente está falando de manifestações neurológicas, não é, que vão de mononeuropatias, né, de miopatias, de mielopatias, para meningites, meningoencefalites. Né? Então, a gente tem um complexo, uma complexa, né, forma aí de manifestação e que a gente precisa estar atento. Mas, apesar disso estar muito alerta a partir dos últimos 3 anos, principalmente, e sendo bem mais estudado, mas, né, desde 1952, não é, quando o Zika vírus lá foi relatado nos primeiros estudos africanos, né, já se estava lá no artigo que não é impossível que a infecção de africanos com esses vírus neurotrópicos possam ter alguma lesão residual do sistema nervoso central ou produzir alterações congênitas no feto se as mulheres grávidas estão infectadas. Então, a gente descobriu isso, né, que o Zika vírus causa a síndrome, né, do Zika vírus, principalmente com alterações do sistema nervoso central do recém-nascido, né, do feto e do recém-nascido, mas isso já estava meio lá predito nesse artigo de 52. Essa neuroinvasão, ela se dá, né, desde uma fase inicial, que é essa invasão dérmica, né, pelas células de Langerhans, pelas células dendríticas. Uma segunda fase de replicação viral, né, com a invasão do linfonodo, dos linfócitos e monócitos, e aí você tendo uma fase que após essa invasão, essa reprodução, você vai ter uma disseminação do vírus, e aí você vai ter uma quarta fase, que é a invasão do sistema nervoso central. Né? Através do neurotropismo, a neuroinvasão
e a neurovirulência causando aí as diversas manifestações, né? Desde manifestações localizadas a manifestações sistêmicas. E aí a gente pode ter uma série de manifestações. Então, a gente, durante a pandemia, durante uma epidemia, durante um surto de uma arbovirose, é mais fácil a gente identificar isso. Mas no dia a dia também a gente pode ter quadros que precisam serem considerados. Então, se a gente atende, né, as encefalites, as meningoencefalites, as mielites, né, Guillain-Barré, neuropatia periférica, polineuropatia, as neurites ópticas, né, as paralisias de nervo facial, tudo isso, quando a gente tem arbovirose no território, precisa ser investigado também. Então, a gente precisa passar a estar mais alerta para isso na nossa investigação clínica. O ideal é a cultura viral. Cultura viral é a mais difícil, de mais difícil execução, né? A gente precisa enviar para laboratório de referência, mas a gente tem a pesquisa do RT-PCR, né? Para cada um desses 3 arbovírus que eu estou falando. Então, o líquor, né, pode ser coletado e o sangue periférico também, né? Depois a gente tem as pesquisas de anticorpos IgM, né, que podem ser prolongados. Na clínica, no dia a dia, a gente recomenda que essa coleta geralmente seja após o 6º dia, né, e que vá até, no máximo, 1 mês, para a gente conseguir detectar IgM e fazer uma correlação clínica. Mas é claro que, na investigação de um quadro atípico, né, eu posso estar correndo atrás, aproveitando todo esse intervalo aí de tempo que o exame pode dar positivo. Eu não vou deixar de colher exame porque passou de 1 mês. Eu vou pesquisar, vou investigar, né, otimizar aqueles exames que têm uma possibilidade maior de dar resultados positivos, né? Quando a gente avalia com IgG ou com anticorpo neutralizador, aí a gente tem que ter uma amostra negativa, né, uma primeira amostra após 7 dias. Se for negativa e depois uma com 21 dias, início de sintomas, se positiva, a gente acaba confirmando o caso, né, através da soropositivação. Mas o ideal é a gente pegar com RT-PCR e a cultura viral, se for o caso, né? Se for um caso suspeito, que esteja naqueles dias iniciais, né? Então, isso pode ser comunicado também ao LACEN, que envia para os laboratórios de referência. O soro ele pode ser usado tanto na fase aguda como de convalescência, e o líquor, né? Uma amostra única, de preferência lá nos primeiros dias da manifestação. Esses vírus eles têm ficado mais tempo e conseguido ser, principalmente o Zika, né, ser isolado também na urina. Então, numa investigação, no caso neurológico, quando a gente não consegue com as amostras de líquor, né, soro, né, podemos correr atrás também para tentar estar isolando através da urina. Então, temos Zika, chikungunya e dengue como principais agentes que causam formas leves, formas brandas, formas moderadas, formas graves e óbitos. Mas também temos um cenário, né, de várias arboviroses que já circulam no país, às vezes de forma localizada, né, e às vezes de forma de surtos ou de epidemias, né? Tivemos há 3 anos um aumento dos casos de febre amarela no país, né? Sergipe não é uma área de transmissão, não tivemos casos em Sergipe, mas passamos a ter áreas de risco, né, principalmente em algumas fronteiras com a Bahia. Há mais de um ano, o Ministério da Saúde tinha proposto a implantação da vacina universal da febre amarela para todo o território. Então, a gente ia implantar no ano passado a vacina de febre amarela no calendário infantil e acabou precisando ser adiada justamente por causa da pandemia de Covid-19. Está para ser implantada esse ano, mas talvez ainda seja adiada enquanto a gente não conseguir vacinar mais gente aí para Covid-19,
né? Então, ela talvez adie, ainda não seja introduzido. Então, mas traz esse risco, né? A febre amarela ela aumentou. Então, temos que estar alerta, porque isso pode acontecer, né? Em um período que a gente já tem toda essa demanda hospitalar de leitos de UTI para uma doença de transmissão interpessoal, como é a Covid-19, é fundamental que as outras ações de campo de controle vetorial sejam feitas, para que esses surtos, esses agentes infecciosos não cruzem o território e que a gente vá ter um aumento ainda mais de casos graves que necessitem do atendimento médico, do atendimento hospitalar e ambulatorial. Só para ratificar isso, né, já foram registrados mais de 500 espécies de arbovírus e desses mais de 150 estão relacionados a doenças humanas, né? Então a gente tem muito arbovírus aí. A gente fala dos mais frequentes, mas é claro que os demais também podem estar causando infecção. É importante que tenhamos, né, a mente aberta como profissionais de saúde para estar procurando a causa das coisas, não se contentando apenas com o que já existe, né? Mas é claro, olhando para o que já existe, né, e pesquisando o que já existe primeiro, né? Então a gente tem que estar procurando, identificando, a gente não sabe qual será o próximo arbovírus, né, que vai estar causando um surto ou epidemia. E estar atento sempre aos primeiros casos. Como qualquer doença transmissível, se a gente identifica os primeiros focos e fazemos, né, ações de barreira, de controle, a gente consegue diminuir o impacto dessa transmissão. Pronto, era isso que eu queria estar apresentando nessa primeira parte da web palestra, né? E agora acho que a doutora Manuela vai estar falando um pouquinho da abordagem clínica da dengue.